Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Então estamos aqui para mais uma live, né? O meu encontro com vocês, né? O meu compromisso de toda segunda-feira às 8h30 da noite, horário de Brasília, né? Nós estamos aqui. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues, né? E trago esses conteúdos referentes, né, ao comportamento, a educação, a saúde mental dos nossos filhos e adolescentes, né, e da nossa família em geral, tá bom? Então eu quero agradecer novamente, né, como eu sempre tenho feito, é muita gratidão por você que está aqui ao vivo comigo e também, né, pelas pessoas que podem, né, só ver esse vídeo na reprise. Então ele vai ficar aqui 24 horas aqui no Instagram e depois eu disponibilizo também. Então se você ainda não me segue, segue lá no YouTube, eu tenho um canal Psicóloga Maria Rodrigues, compartilha, então esses conteúdos vão ficar lá, né, na íntegra, e depois alguns outros conteúdos menores eu vou estar disponibilizando no meu Facebook. Então também tem uma página que é a página também Psicóloga Maria Rodrigues, então vocês sempre vão poder ter esses conteúdos e outros que a gente vai gerando durante a semana, tá bom? Espero que vocês tenham começado muito bem a semana. Comecei muito bem, estou muito feliz hoje e feliz também por estar aqui e poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Hoje eu preparei, né, uma live que a gente vai falar sobre rotina, né? E eu tava até me perguntando e vendo, né, que a gente já tem uma rotina juntas, né? Então vocês sabem, né, que toda segunda-feira, faça chuva, faça sol, faça frio, né, seja onde você está no país, né, dependendo da temperatura, eu vou estar aqui. Esse é o meu compromisso de estar com vocês toda segunda-feira às 8h30 da noite, trazendo esse conteúdo que eu tenho preparado, né? Eu falo sempre, né, e reforço isso, eu sou psicóloga, mas também sou mãe de 2 crianças e eu trago conteúdo pensando, né, em orientar, trazer essas orientações, né, que vão gerar, essa é a minha responsabilidade. Eu quero que gere mudanças práticas, transformações já na sua família nessa semana, né? Se você colocar todos esses conteúdos em prática, de acordo, é claro, com a sua realidade, tá bom? Então eu vou começar. Rotina. Às vezes a gente, enquanto adulta, a gente ouve algumas frases, né? Ai, sai da rotina. Ai, a gente não pode se acostumar com a rotina. Ou quantas outras frases pejorativas que a gente ouve da rotina. E eu quero dizer para vocês que hoje eu vou falar sobre a importância da rotina, né? Então a gente vai tirar um pouco a culpa dela, né? Não é por causa da rotina a sua insatisfação ou sua infelicidade, tá bom? Depois a gente vai estar falando ao longo dessa live. E eu quero trazer os pontos positivos, né, e tentar argumentar com vocês, né, o quanto que é importante esse aprendizado para as nossas crianças e para as nossas vidas também, né? Então assim, ó, você hoje viu o dia amanhecer, o sol nasceu, o sol se pôs, agora a gente já tá à noite. Você viu, você almoçou hoje, você escovou os dentes, você fez algo que você sempre faz todos os dias. Se você toma uma medicação todos os dias, você tomou sua medicação hoje, você foi para casa e retornou para o seu trabalho, foi para o seu trabalho e retornou para sua casa sabendo onde era a sua casa, que ela estava ali no mesmo lugar, né? Então assim, se você passou por tudo isso, né, você consegue imaginar o quanto é importante a previsibilidade de uma rotina, né, da gente saber o que vai acontecer, né? O clima em geral, a gente dá conta dessas coisas, desses aspectos ambientais, da noite, do dia, da chuva, de ter as estações do ano, de saber que vai chegar o inverno, que vai ter verão, a primavera, né? Que a gente planta, que a gente vai colher e que a gente sabe até quando que precisa plantar ou quando vai esperar, porque não vai ter chuva ou não. Então todas essas condições que a gente vive, de saber que o sol
vai nascer amanhã, de saber que o sol vai se pôr, de saber que vai chegar o verão, saber que vai chegar o inverno, mas que também vai chegar a primavera e o outono, todas essas condições de previsibilidade e de rotina nos traz muita segurança. Mesmo que a gente, como eu falei no começo, que a gente às vezes traz algumas frases muito pejorativas de rotina, sai da rotina, não fica mais nessa rotina, não é por causa dela a nossa infelicidade ou incapacidade ou a nossa insegurança, né? A rotina nos traz, e eu quero trazer para vocês e traz para sua criança também esse sentimento de segurança. Ela é um regulador físico e psíquico, né? A gente precisa desses reguladores para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da sua criança. Fisicamente, psíquica, precisa desses reguladores, e é a rotina que traz tudo isso, gente. Então, vamos tirar um pouco essas questões que a gente coloca para a vida adulta, e às vezes a gente até passa para a nossa criança, que é a rotina, que fazer algo repetidamente ou lidar com a rotina como se fosse uma coisa ruim. Eu não falei para vocês, todas essas condições que eu falei aqui no começo nos traz segurança de que amanhã o sol vai nascer, né? Mesmo que às vezes esteja nublado, né? Mas ele está ali, né? Que você sabe o dia de amanhã, você sabe algumas coisas, e quando a gente não sabe, isso sim nos traz muita insegurança, né? Então, se você tem acompanhado as minhas lives, provavelmente você é pai, mãe ou um educador que também quer entender um pouco desses conteúdos, mas somos nós os responsáveis por trazer essa rotina que é tão importante para a vida das crianças, né? Então, somos nós os responsáveis, porque nessa formação da criança, ela vai tomar a condição dessa rotina, desses hábitos, desde o seu nascimento, né? Desde quando a gente precisa ensinar rotina para os nossos filhos? Desde o seu nascimento, né? Então, se você for lembrar do nascimento do seu filho, desde muito pequeno a gente já coloca ele em alguma rotina. Ele tem a rotina do banho, ele tem a rotina do mamar, depois vem o mamar, depois vem o dormir, aí depois ele faz todo o ciclo novamente, a troca, o banho, o mamar, o dormir. Então, essa rotina a gente vai criando, e ele vai tendo segurança. Ele tem a segurança que ele vai ter o mamar dele, ele tem a segurança que ele vai estar limpo, e ele tem a segurança, a tranquilidade de um sono dormido. Isso faz grande parte do desenvolvimento infantil também. E quem é responsável por passar essa rotina para ele? Somos nós, né? E se você é mãe ou você é pai, você se lembra que a gente tinha uma rotina desde muito pequenininho com os nossos filhos. E não sei se você foi orientado, né? Mas alguns médicos falam, deixa ele dormindo durante o dia no lugar, sem precisar fechar todas as janelas, sem deixar escuro, para ele reconhecer que está de dia, porque aí ele vai ter o sono regulador, que é o sono da noite, né? Todas essas questões a gente já precisa ensinando para os nossos filhos desde o seu nascimento. E isso vai trazer segurança, isso é saudável para eles. E se você não fez todos esses hábitos, provavelmente você fez talvez sem muita consciência, né? Eu acho que depois que a criança começa a ficar um pouquinho maior e começa a ter as suas vontades, alguns comportamentos mais deles, que a gente começa a se perder um pouco na rotina. Mas o que eu falei desde o começo, eu quero trazer para vocês o quanto é importante a rotina. E não estou falando aqui de uma rotina inflexível, né? Ou uma rotina só imposta da gente, né, dos pais às crianças, como se ela tivesse que fazer checklist de todas as atividades que ela tem que fazer ao dia. Não é isso. Mas reconhecer que a gente necessita de uma rotina, que a criança necessita disso, é muito importante. Se você
reconhece a importância da rotina para a sua vida, você vai reconhecer na vida do seu filho. E isso já é um ponto muito importante, né? A sua vida também não tem rotinas, não precisam ter rotinas inflexíveis. A gente vai ter as férias, a gente tem um passeio para a avó, para casa da avó, que às vezes algumas rotinas vão mudar na vida do seu filho muito pequeno. A gente vai ter a quarentena, né? Então, assim, muitas coisas da nossa rotina mudou, mas ela não deixou de ser importante. É isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, acompanhando, né? Então, lá o bebê, desde muito pequenininho, a gente já coloca ele numa rotina de cuidados, mesmo de alimentação, de banho e de sono. Ele vai ficando um pouquinho maior e o bebê a gente também já tem um tempinho de brincar com ele, de fazer alguns estímulos. A gente precisa fazer, a gente tem os brinquedos, tem várias coisas para as crianças muito pequenas já fazerem, para ele ir reconhecendo que ele tem um tempo para tudo durante o seu dia, até para ele chegar à noite e para ele reconhecer que a noite é o período de dormir. Eu não sei se eu tenho muitas mães que me trazem no atendimento psicológico a dificuldade que elas têm dos seus filhos dormirem no horário apropriado. Eu não sou inflexível de pensar assim, ó, cada casa, gente, é uma realidade diferente, né? Às vezes o seu filho vai dormir às 8, às vezes o seu filho vai dormir às 9, às vezes o seu filho, a sua casa, todo mundo vai ficar mais tranquilo às 10, mas a gente também tem que pensar que tem alguns limites para tudo isso, que são limites que dão condições físicas e condições psicológicas para o seu filho, né? Então, assim, dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas. Hoje eu ouvi, né, uma colega minha falando, né, de uma outra pessoa que ela conhece, que o filho dorme 3 horas da manhã, porque está em quarentena e não vai ter escola o outro dia, né? Então, essas são condições que precisam a gente ter muita atenção. E eu não quero, se isso é uma condição que você tenha observado, eu não quero pensar que isso não é para te trazer culpa ou você ficar e agora o que eu vou fazer? Isso acontece na minha casa, né? Agora é o tempo da gente pensar, se observar, né? E ver algumas possibilidades diferentes. Se essas condições estão acontecendo na sua casa, porque algumas rotinas durante o dia provavelmente não estão sendo seguidas nem por você e não vão ser pela sua criança, né? O horário de acordar tem muito a ver com o horário de dormir, né? Então, assim, se a gente não tem esse começo de dia na nossa casa, né? Na sua casa, cada casa vai ser uma coisa, né? 6 horas, lá em casa eu falo que as crianças, né? O sol aparece, o Benjamin fala assim, não, a gente não pode ficar acordado porque o sol já nasceu, né? Então eu tenho isso e eu reforço isso também, porque ele vai tendo uma condição de atividade durante o dia, então por volta das 8 horas ele vai dormir, né? Então, assim, tem toda essa organização que a gente precisa estar atentos. Não é para te trazer, eu sempre tenho reforçado, gente, se vocês estão me ouvindo, se vocês já ouvem as minhas lives, não quero trazer nenhuma condição de trazer mais um peso para a sua vida, mas provavelmente a falta de rotina te traga sim insegurança, estresse, ansiolítico, te traz ansiedade, te traz brigas com seus filhos, né? Exatamente por não ter uma rotina. E é possível. É claro que com uma criança maior, isso vai ficando um pouco mais difícil de ser colocado. Mas é possível, desde que a gente também consiga construir essa rotina junto. Então, assim, a criança lá, ela tem os seus horários, né? E a gente vai acrescentando ao longo do período do desenvolvimento dela, a gente vai acrescentando outras atividades nessa rotina, né? Outras, é claro que no começo é uma responsabilidade só nossa, vamos dizer assim, não tem muita negociação. Nós colocamos realmente a rotina que vai ser seguida na nossa casa. Tem horário de almoço,
tem um horário, de descansar da criança muito pequena, ela necessita desse soninho, né? Tem os horários dela brincar, né? Tem os horários dela fazer alguma atividade extracurricular, tem o horário de tomar banho, tem o horário de jantar e vai ter o horário de dormir, né? Então, assim, não são coisas inflexíveis, mas a gente vai colocando isso traz muita segurança. Eu não sei se o seu filho ou a criança que você conhece está na creche, né? Então, assim, na creche elas têm rotina, né? As crianças um pouco maiores, elas têm a rotina lá e a professora, a primeira coisa que passa quando chega na atividade na escola é fazer a rotina do dia. Eu lembro também do meu filho falar isso: mamãe, cadê a nossa rotina? Não que não tinha uma rotina, não que não tenhamos essa rotina estipulada, mas ele queria ver, visualizar uma rotina como era na escola. E isso é muito importante para eles. Se eles trazem isso pra gente, né, como uma coisa positiva lá na escola, por que não podemos fazer nas nossas casas e até ter mais visual essa rotina? Tem um psiquiatra americano que ele fala assim, que a rotina é como se fosse a parede para casa, né? Então, assim, a rotina é que traz limites e dá dimensão de vida para a criança. Olha o quanto que é importante, né? Então, essa previsibilidade, eu já tenho falado disso, né? É muito saudável para você e é muito saudável para sua criança. Ela saber que depois de assistir, ela vai tomar banho e ela vai comer. Depois que ela fizer tal coisa, são outras situações. Antes do almoço, não tem a sobremesa. Depois do almoço que vem a sobremesa. Se ela brinca, ela tem a rotina de pegar todo o brinquedo e guardar de novo. Se vai para o banho, ela vai tirar a roupa, ela vai seguir uma rotina para o banho, ela vai escovar o seu dente quando acorda, quando vai dormir. Então são todas as coisas que às vezes a gente coloca isso, mas não traz talvez tão visual para a criança, mas que é muito importante. Cada um em casa, eu até pensei em fazer uma próxima live para não ficar muito extenso de trazer que recursos a gente pode, que formato, que coisas a gente pode construir de recursos dependendo da idade. Desde muito pequeno eles já reconhecem essa rotina. Eu falo que eu subo com a minha filha para tomar banho, ela sai do banho de noite, dormir, e ela vai fazer 2 anos ainda. Ela sabe que o banho da noite ela vai dormir, né? Então, se ela sobe escada, ela já está reconhecendo esse movimento, e isso é muito importante. E é importante, gente, eu até tenho conversado, é muito importante pra gente, pra nossa saúde mental de pais e mães. Você não acha isso assim? Você ter um tempo que a sua criança dorme, que ela está fazendo uma atividade, que ela vai tendo essa autonomia para isso, que ela já vai reconhecendo, que antes do banho troca, que depois escova o dente, que depois vai colocar a roupa, que ela já sabe qual que é a sequência. Temos a rotina e é exatamente assim que ela aprende, é por repetição, é assim que ela vai interiorizando os comportamentos. Senão, de outra forma não seria. Se você faz uma coisa, sempre que eu falei das consequências, dos combinados, se você faz uma coisa com ela hoje, se você faz uma outra coisa amanhã, se você dá uma consequência hoje, dá uma outra diferente amanhã, se isso vai mudando todos os dias, provavelmente a sua criança vai ter muita dificuldade em reconhecer os seus comportamentos, em ter uma capacidade de fazer, de se comportar dessa forma, tendo problemas até no futuro, principalmente na adolescência, né? Que ela não reconhece nem o valor que é a rotina para ela, porque às vezes, enquanto pais e mães, a gente também traz essas falas que a rotina é ruim, que eu tô cansado da minha rotina, que eu não quero mais fazer isso todo dia. Eu até falo assim, a sua rotina não é responsável pela sua infelicidade. O que traz essa infelicidade, né, é você fazer todos os dias algo que não tem valor para você, algo que você não reconhece como seus princípios, que você não vê algo de importante naquilo. Isso sim
nos traz ansiedade e estresse. Não é a repetição, não é a rotina em si. É você repetir algo que não tenha valor para você. Né? Então a gente também não quer esse tipo de construção para os nossos filhos. Como eu falei, eu não quero que vocês pensem agora que a rotina é muito importante, a partir de amanhã venha com uma listinha de tudo que a sua criança precisa fazer em casa. Né? Então, crianças muito pequenas, nós só vamos colocar essas rotinas. Uma criança a partir de 2, 3, 4 anos, elas precisam construir essa rotina junto. Essa rotina precisa ser participativa. E não que não vai conter tudo que você acha necessário. Não vai poder não ter almoçar, não vai poder não ter escovar o dente, né? Mas ela precisa participar dessas condições. Às vezes a lição de casa pode vir antes, a hora que chega da escola. Pode ser no final do dia, depois que toma o banho. Algumas situações, alguns reguladores, essa construção vai sendo flexível, né? Algumas atividades dela, às vezes a gente coloca lá, precisa fazer natação, balé, taekwondo, né? E assim, a gente não construiu com eles essa rotina, né? Então assim, eles nem veem a importância de todas essas atividades, né? Então com a sua criança um pouquinho maior, essa rotina precisa ser construída com ela, de uma forma participativa, de uma forma lúdica, de uma forma que ela tenha uma visibilidade daquilo, porque se é rotina como a nossa, para ela ser interiorizada, para ela estar nessa repetição, ela precisa ficar num lugar visível, né? E ser para a criança algo que ela tem entendimento, né? Seja a capacidade dela de entender. Então, se ela vai fazendo uma atividade, a gente pode até ir tirando do quadro aquela atividade, não dá para ser escrito, porque é uma criança, às vezes, de 3, 4 anos, não dá conta da leitura. Então, vai colocando alguns desenhos, mas que ela saiba que aquelas são as atividades. E isso, você vai ver que ela mesma vai pegar e falar: mamãe, agora é hora disso, né? Porque vai criando esse valor também para ela. E se a gente cria esse valor, gente, a gente vai criar adolescentes e adultos não é que eles vão ficar inflexíveis e vão ficar tapados a uma rotina, mas isso vai criar a condição de libertação. Ter rotina é libertador, porque te dá condições de fazer o que você precisa fazer nas suas atividades profissionais, nas suas atividades de casa, nas suas atividades de lazer. Isso é libertador. Imagina, você vai viajar no final do ano, mas aí você não pensou nem para onde você vai, não guardou dinheiro para ir. Você não sabe se você vai de carro, se você vai de avião, você não sabe para onde você vai parar, você não sabe mais ou menos aonde que você vai dormir. Imagina sair de férias numa situação dessa, o que vai trazer? Estresse, gastar dinheiro, desorganização de todos, né? Então assim, isso não tem como, né? Você sabe qual roupa que você vai levar. Se você vai para a praia, você vai levar uma roupa de praia. Se você vai para um lugar frio, você vai levar uma coisa frio. Isso é rotina. Não pensamos que são só aqueles tiques que a gente vai colocando ao longo do dia. São esses regulatórios, né? São esses marcos que a gente vai colocando assim para ter uma organização. E essa organização é para te trazer segurança. E vai trazer essa segurança para o seu filho. Isso é preventivo também de adoecimentos lá no futuro, porque são crianças que são autônomas, são crianças que são proativas, são crianças que começam a trabalhar com o sistema executivo do cérebro, que é essa parte de cima que eu tenho falado já nos meus conteúdos. Ela precisa de uma organização, de uma espera, dela saber lidar com a frustração, porque ela tem essa rotina. Uma criança que não tem rotina, ela não sabe nem esperar, porque ela não sabe o que vai vir depois. E você faz uma coisa num dia, né? Então um dia ela ganhou o chocolate depois do almoço, mas no outro dia ela ganhou o chocolate antes do almoço, e no outro dia, não sei, foi depois do jantar. Então assim, não que não possa acontecer essas situações, estou colocando um exemplo lúdico para que vocês entendam que
Esses são marcos regulatórios. A rotina, ela traz segurança e ela traz um aprendizado para sua criança, que é necessário para a vida adulta. Uma vida adulta que não tem um mínimo de rotina ou de regulação nos traz ansiedade, nos traz estresse, né? Não sei se vocês já sentiram com essa ansiedade, às vezes chegar ao final do dia, ai, não fiz o que eu tinha que fazer. Chega no outro final do dia, não fiz o que eu tinha que fazer. Chega no outro final do dia, não fiz o que eu tinha que fazer. Chega no outro final do dia, não fiz o que eu tinha que fazer. Né? E se isso é estressante para você, imagina ensinar esse tipo de atividade, né, esse tipo de desorganização para o seu filho. Você lembra que eu falei? Não é flexível, não é que um dia não dê conta. Agora a gente está num período muito atípico, né? Eu falo assim, férias, algumas viagens, e agora nesse período que a gente está vivendo de quarentena, são períodos atípicos. Mas mesmo assim, né, a rotina continua sendo importante, a rotina continua nos trazendo esse poder de liberdade, a rotina nos traz essa tranquilidade, essa segurança. Continua assim. Alguns horários vão poder ser alterados, mas imagina assim, que o conteúdo, pelo menos de uma rotina, como eu falei para vocês, eu posso trazer semana que vem algumas coisas mais práticas de como construir uma rotina com cada faixa etária. Mas alguns conteúdos são básicos de ter numa rotina, né? Que é o horário de acordar, que é a atividade que a gente vai fazer nesse intervalo até o almoço, que é ter uma refeição, né? Depois da refeição, se a sua criança é muito pequena, às vezes é ter esse descanso, depois a atividade que vai ser feita à tarde, a janta, algum alimento que ele vai ter de noite, o banho, a rotina de banho e a rotina de dormir. Eles precisam, mesmo que seja flexível o horário de dormir, eles precisam ter um horário condizente para ser neurologicamente, eles terem um descanso. Isso faz parte do desenvolvimento neurológico da criança. Não dá pra gente achar que ele vai dormir, como eu falei, dormir 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã e depois passar o dia todo dormindo, né? Isso não é fisicamente saudável e vai trazer prejuízos também de organização na casa. Ele vai estar indisposto para ir para a escola. Se ele não está indo na escola agora, gente, mas a escola vai voltar, né? Ele faz uma atividade, né? As escolas têm propostas coisas online, ou pelo menos alguma atividade pedagógica que ele está fazendo em casa, ou que seja o brincar, que também é muito importante, mas precisa conter nessa rotina. Se ele vai usar isso só para dormir, pensa, ele está usando a metade do dia para dormir. Na hora que ele acorda, ele não vai querer almoçar. Muito improvável que ele vá querer almoçar, ele vai fazer um lanche ou um café da manhã. Que horário que ele vai almoçar, né? Então isso é muito importante para você, até para você se organizar, né? Enquanto mães, não é porque talvez você seja mãe que não tem um serviço fora de casa. Isso é muito importante. A gente tem visto hoje o trabalho de home office, né? A gente tem trabalhado a partir de casa, o quanto que é muito importante as rotinas, né? Então, assim, a gente precisa, se para nós é importante isso, é porque essa condição precisa ser ensinada desde a infância, para que chegamos na vida adulta com menos dificuldades de executar essa rotina, né? Sempre que eu falei, ter uma rotina é libertador. Tiramos essa ideia de que uma rotina é algo que nos traz infelicidade, né? A gente precisa sim mudar, a gente precisa transformar, rever os nossos comportamentos, mas a rotina continua existindo. A gente nos refaz, procura alternativas novas, mas a rotina, mesmo nessa rotina nova, no período de quarentena, é muito necessário para todos da família. Principalmente se aí na sua casa estão todos agora no mesmo ambiente, né? Ter uma rotina, um horário de alimentação, um horário de assistir, um horário de acordar, um horário de dormir, é necessário, é saudável, vai ser saudável para você, né? E vai ser saudável para o seu filho,
né? É muito saudável a gente também ter um tempinho para nós, e esse tempo normalmente, né, é no período que eles dormem. Também é muito saudável para o seu filho ter o tempo de brincar, né? Uma rotina não vai ter um monte de atividade, natação, karatê, não sei o que, inglês. Isso não é brincadeira, tá bom, gente? A gente precisa ter um tempo de ludicidade que é diferente, onde a criança inventa, onde ela produz um brinquedo, onde ela pode até estar manipulando seus próprios brinquedos, mas ali há um jogo de imaginação, há outras formas que não é possível numa aula de natação, de karatê, de qualquer outra atividade que eles fazem. Isso é muito mais... É como se fosse algumas outras atividades que a gente faz, mas tem horário para chegar, tem horário para entrar, não tem essa possibilidade da criança trabalhar com esse jogo simbólico que é necessário até a idade onde a gente pode estar estimulando, né? Até quando eles mesmos vão decidir que para eles não é tão relevante mais esse tipo de brincadeira. Mas é claro que se a gente estimula, você vai vendo que a sua criança até aos 10, 11 anos ele vai estar brincando ainda. Claro que tem nuances, há diferenças, né? Mas é muito importante saber que você precisa estimular isso e, se possível, né, você precisa ter nessa rotina um tempo de brincar com ele, né? A gente sempre fala, para tudo que a gente vê que algumas condições da nossa família tá tendo algum problema, a gente tá com alguma dificuldade em relacionamento, em seguir regras, algumas coisas estranhas estão acontecendo que a gente não sabe. Para um tempo e brinca com a sua criança. Tem um tempo de brincar. Um tempo que é brincar sem essas regras nossas, né? Eles vão criando as regras, eles vão colocando os personagens, eles vão colocando as falas. E isso vai te trazer um vínculo muito mais próximo, um afeto. E eles reconhecem isso. E a partir desse momento é até mais fácil a colocação de regras. Outros combinados que a gente tem das atividades escolares. Se a gente tem nesse tempo com eles, vocês vão percebendo, como eu percebo, né, que vai ficando mais fácil outras condições, porque estamos próximos de algo que é muito importante na vida da criança, que é o brincar. Então, nessa rotina, precisa ter esse brincar, que a gente fala livre, né? Se possível, ar livre, muito bom, mas não é para levar para o parquinho. Não, então eu tenho um tempo de brincar todo dia, mas eu levo ele pro parquinho nesse tempo de brincar. Não. Não que vocês não possam. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas é uma brincadeira diferente, né? Que você possa estar ali, que ele possa usar a imaginação, que ele possa usar os brinquedos dele ou outros materiais nesse período também, tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para me fazer, se vocês conseguiram acompanhar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Né? Então, assim, o que eu falei, né? É muito importante a gente oferecer para as crianças um ambiente que tenha rotina e que tenha hábitos. Né? São essas coisas que vão trazer a segurança, que a gente vai conseguir lidar com as regras, com os limites, com os combinados, com as consequências, tudo isso, né? Todos aqueles pontos que eu falei para vocês nas últimas lives necessita de uma rotina, né? Então a gente precisa, nós somos esses responsáveis de repassar essa rotina, de criar essa condição de rotina, né, para os nossos filhos, e eles vão interiorizando essa rotina, vão tendo essa segurança, vão ser adultos e adolescentes saudáveis, produtivos, e isso também vai trazer uma satisfação para eles, porque eles conseguem, principalmente, gente, vai pensar uma criança com TDAH, com uma criança às vezes atípica, é muito mais necessário ter hábitos e rotina, né, para ela reconhecer que aquele é o tipo de comportamento, né, o que é esperado, para ela ter segurança que aquilo vai acontecer, né? É igual o bebê. Então, quando o bebê ele é muito pequenininho, a gente sai de perto dele, que ele não tem esse visual, é como se a gente fosse desaparecer e voltasse, mas a gente volta, é segurança que a sua mãe sempre vai voltar. Quando eles vão para a escola,
né? Então, assim, a gente vai voltar. Quando a gente deixa um amiguinho, a gente vai voltar para buscar. Já imaginou? Um dia a gente busca, outro dia não. Acontecesse qualquer outra coisa nesse período, isso sim traz ansiedade, isso sim traz estresse, isso sim pode trazer outros adoecimentos, né? Então é muito importante a gente lidar com a rotina de uma forma muito positiva na nossa vida, para que a gente também possa passar essa forma positiva para os nossos filhos. Não é inflexível, não é engessado, não quer dizer que não vai mudar um dia, não vai mudar o outro, tá na casa da avó, vai dormir um pouco mais tarde, vai fazer uma festa do pijama, vai ter algo de diferente. Certamente, gente, isso vai acontecer como acontece na vida dos meus filhos, e é muito saudável que aconteça, né, que a gente também possa sair um pouco da rotina. Mas ela é um ponto muito importante para nossa organização mental, para nossa organização psíquica, né, para que a gente possa organizar o amanhã, né? Então, e o que a gente tem visto hoje, né, com essa questão da quarentena, não sei se vocês têm vivenciado isso muito próximo, mas a incerteza, as dúvidas de como vai ser semana que vem, que lei vai mudar, não sei até quando, isso sim nos traz ansiedade, né? Isso é desesperador às vezes, mas a gente tem que tentar controlar ao máximo esse tipo de ansiedade, até para que a gente possa trazer, porque se você está seguindo uma rotina em casa, mesmo que seja diferente da rotina da escola, não muito diferente, tá bom? Porque eles vão voltar para essa escola, né? Mas eles estão tendo essa segurança, né? Que você volta, que você tá ali, que tem o alimento, que tem o banho, que tem o cuidado, que tem o carinho, né? Mesmo que algumas coisas possam mudar alguns dias, essa rotina está sendo seguida, tá bom? Se vocês querem que eu possa trazer, querem que eu traga alguns materiais mais concretos, eu posso trazer. Então eu quero que vocês me mandem algumas mensagens, vocês podem me mandar um direct falando, que aí a gente pode pensar em construir ou trazer alguns recursos, que eu também faço isso nos meus atendimentos, né? Construir com os pais e com as crianças essa rotina, né? Então precisa ser construída, não precisa ser pensada por você, mas construída em colaboração com a sua criança. É claro que se é muito pequena, talvez você nem precisa ter um visual, mas você precisa saber dessa rotina. E aí em qualquer lugar, isso que é interessante, gente, se vocês vão observar, qualquer lugar que a sua criança esteja com você, mesmo que no domingo você vá para casa de um amigo, ela vai seguir essa rotina, vai vir um soninho, vem a fome, vem a mãe antes do sono, mas você sabe, não, é porque é o horário dela dormir, então eu vou para um lugar mais afastado e eu vou colocá-la para dormir. Então tudo isso traz muita segurança para eles e para nós, né? É uma condição muito importante, a gente precisa estar atentos, não para trazer um peso a mais, mas isso é libertador, na verdade isso é um peso a menos na nossa vida se a gente tem essa organização, né? Essa regulação que é necessária também, tá bom? Não sei se vocês têm alguma pergunta, eu sempre deixo um canal muito livre, assim, vocês podem me mandar o direct, podem me mandar um WhatsApp, dentro do possível eu estou respondendo, posso demorar às vezes algum pouquinho pelo tempo, eu trabalho fora ainda, né, tem as crianças, mas dentro das minhas condições eu vou estar respondendo, dando algumas orientações, e até se for o caso de vocês precisarem de alguma orientação, a gente tem feito online hoje em dia também, tá bom? Tem alguma pergunta, alguma colocação? Se não tem, então eu agradeço, né, para vocês que estão me acompanhando, para vocês que vão ver na reprise, encaminhe essa live para outras pessoas que vocês acham necessário ver também, né? Eu quero que isso seja um tempo de aprendizagem, de reflexão, né? E que a gente possa estar colocando isso em prática e ver e reconhecer que realmente isso traz transformação e diferença para nossa família, para os nossos filhos. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito obrigado
Então, muito obrigada por estar aqui comigo, né, por compartilhar tudo isso. E eu espero as respostas de vocês. Então, se vocês querem ver algo bem prático sobre rotina, e eu quero que ou vocês me marcam lá nos stories, coloca lá @psi.mariarodrigues, que eu também consigo visualizar já na hora, tá bom? Boa noite, pessoal. Tenha uma ótima semana.